Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo do vídeo aqui é continuar o tópico sobre determinação, caracterização de fluxos de desalhamento em seções delgadas abertas. No vídeo anterior, a gente parou justamente nesse ponto, A gente estava apresentando as equações que foram obtidas para a determinação de fluxo de cisalhamento nessas seções delgadas abertas a partir da aplicação de equilíbrio. Então, do que foi apresentado até o ponto, conclui-se que os fluxos ao longo de cada uma das paredes, elas podem ser determinados a partir dessa expressão, onde n é o número de trechos de paredes entre os reforços que compõem a seção, e MSI indica o momento estático em relação ao eixo de simetria das áreas dos reforços que pertencem ao segmento isolado para definir um dado fluxo QI. Então, em qualquer caso, e em particular na seção em análise, os fluxos devem ter como resultantes a própria força cortante na seção, porque a gente tem o equilíbrio aí posto. Como os fluxos de cisalhamento são constantes entre os reforços, fica imediato determinar suas resultantes em cada um desses trechos, bastando a gente pegar o valor do fluxo e multiplicar pelo comprimento da parede, caracterizando assim essa força Fi aí, resultante do fluxo naquele trecho. Então, nesse sentido, denominando-se por Fi a resultante do fluxo no trecho genérico de parede de comprimento Li, segue que a força ali ela é dada pelo fluxo multiplicado pelo comprimento. Por quê? Porque aqui a gente tem força por unidade de comprimento vezes comprimento me dá o valor da força. Para a seção indicada na figura do slide anterior lá, 5, os fluxos resultantes ficam com a representação dada aqui na figura do próximo slide. Então, a seção cantoneira, eu vou ter aqui um fluxo F1, aqui um fluxo F2 e aqui um fluxo F1, porque a seção é simétrica, a área de baixo é igual à área aqui de cima, de boom, e a gente consegue também definir esse fluxo aqui como o Q1, me resultando também nessa força F1. Desse conjunto de forças aqui, a gente realmente consegue enxergar que a resultante dos fluxos nas paredes, ela obrigatoriamente me dá o valor da força cortante. Então, F2 aqui é igual à força cortante. Claramente, as resultantes do fluxo nos trechos horizontais eles se anulam, de modo que F2 me dá o valor da força cortante. Dessa relação, pode-se inferir uma condição relativa ao cálculo do momento de inércia da seção em relação ao eixo de simetria. A força F2 é o fluxo na parede 2, vezes a altura, que é o comprimento do trecho vertical. Com a definição de Q2, Q2 é dado por quem? Por V e Z MS2. A gente consegue, na verdade, F2 sobre H é V sobre H, porque F2 é V, V corta com V, e a gente consegue, por meio dessa relação, obter o momento de inércia. A gente vai ver que até uma forma de a gente conferir se o nosso desenvolvimento tem coerência ou não. Vamos praticar isso também no momento síncrono. E o resultado anterior, claro, coincide com o valor do momento de inércia da seção calculado, considerando-se somente as paredes, as parcelas de transporte relativas às áreas de reforços, desprezando-se as inércias das próprias áreas. Perfeito, isso também a gente vai destacar. A gente vai utilizar o teorema dos eixos paralelos, mas o que a gente vai aplicar somente é a parte do transporte ali. A gente não vai considerar o efeito da inércia do próprio elemento de área concentrada. Portanto, de modo consistente com a idealização adotada para a seção e, em particular, com o modelo de repartição das tensões entre reforços, somente tensões normais, e paredes, tensão de cisalhamento, o momento de inércia da seção só envolve o transporte da inércia relativa obrigatoriamente aos reforços. Por outro lado, a resultante dos fluxos, que coincide com a força cortante, a F2, que é igual ao V, deve cruzar o eixo de simetria num ponto denominado centro de cisalhamento, que é o que a gente vai agora apresentar e enxergar que é um ponto completamente de definição geométrica.
A determinação deste ponto decorre de uma redução consistente do fluxo a uma única força vertical no plano de simetria, da seção no caso, conforme se indica a sequência, né, da figura do próximo slide. Então, a gente tem aqui as forças resultantes em cada uma dessas paredes. O que a gente vai fazer aqui é uma redução, né? Por exemplo, essa força, ela me dá um binário aqui, né, dado por F1H. E o que eu vou fazer agora é trocar essa apresentação aqui por uma única força, tá? Que me dá a mesma equivalência dessa situação aqui. Bom, como esse momento está no sentido horário, para eu transportar essa força F2 para cá, de tal forma que eu recupere essa situação aqui apresentada, essa força ela tem que estar à esquerda de O, tá? Porque quando eu trouxer essa força F2 para cá, ela vai me dar um momento, tá? Nesse valor, e essa distância, para eu obter esse momento, é justamente o ponto que vai me caracterizar o centro de cisalhamento, tá? Então, é isso que ele fala, né? Para eu ter a mesma equivalência mecânica, o F2 vezes o D tem que me produzir um momento que vale o F1H. Então, dessa relação aqui, ó, e considerando, né, que F2 é igual a cortante, que o fluxo, que a força resultante é dada pelo fluxo vezes o comprimento, e que essa relação aqui, né, do fluxo em cada um dos trechos de parede é dado por essa expressão que também a gente já determinou, a gente consegue chegar no valor de D em função de elementos puramente geométricos. Tá? Ó, momento estático, inércia, geometria B, geometria H. Então, a relação obtida mostra, veja, o V some, né? A parcela de V some, ou seja, né, o centro de torção ou centro de cisalhamento é um elemento puramente geométrico. A relação obtida mostra que a posição do centro de cisalhamento depende apenas da geometria da seção, independente da intensidade e sinal da força cortante. Trata-se, portanto, de uma característica puramente geométrica da seção. Esse fato permite propor uma metodologia para o cálculo da posição do centro de cisalhamento que dispensa, né, em cada caso, uma análise detalhada do equilíbrio para fins de determinação do fluxo realmente inicial de cisalhamento em seções abertas. O que a gente precisa fazer é apresentar, né, uma lógica de fluxo coerente, né? No caso da seção aberta, saindo de um ponto e chegando no outro, tá? Que é o que ele vai falar aqui. Como procedimento geral, pode-se diretamente adotar um fluxo consistente. Isto é, por exemplo, saindo das extremidades da seção situadas de um lado do eixo de simetria e chegando às extremidades correspondentes do outro lado daquele eixo. A partir daí, o processo de redução sucessiva dos fluxos a uma única força resultante no plano da seção proporciona as condições para o estabelecimento da condição resolvente do tipo indicada anteriormente. Para a gente finalizar esse tópico aqui, né, de fluxo em seções, determinação de fluxo e centro de cisalhamento em seções delgadas abertas, é importante, né, vale ressaltar a possibilidade de se calcular fluxo, né, passeando em seções aqui, ó, com uma dada curvatura. Então, uma outra situação de interesse, né, que pode ocorrer nas resoluções de exemplos de seções com geometria mais complexa é a determinação da resultante do fluxo em perfis curvos, como mostra aqui. Então, a gente tem uma geometria curva com uma dada coordenada S local, né, que governa essa curva. A gente tem a corda da curva L, tem essa outra coordenada associada, né, à projeção horizontal da corda e essa outra coordenada aqui associada à projeção, né, vertical da corda. Né? Na figura aparece um trecho curvo de parede entre os pontos A e B, sendo B e H, como eu falei, as projeções de seu comprimento, nas direções horizontal e vertical, respectivamente. Também está indicado a coordenada local. A resultante do fluxo pode ser expressa da seguinte forma, ou seja, como é um fluxo distribuído aqui, não é, na coordenada S, para eu quantificar o valor da força total, isso daqui é força por unidade de comprimento. Eu posso pegar um comprimento ΔS, mas para eu pegar tudo, eu passo o operador integral. Então, eu tenho um resultante do fluxo. Só que isso daí é uma função vetorial. É integral de função vetorial. Então, é mais simples calcular, vamos dizer assim, essa resultante a partir das suas componentes, na direção horizontal e vertical. Tá? Por quê? Porque em cada trecho, né, em cada trecho aqui, eu vou ter uma direção dessa força. Né?
uma direção diferente em cada trecho. Então, não dá para eu passar um somatório direto para fazer algo do tipo que a gente fez com carga uniformemente distribuída lá em mecânica dos sólidos. Não dá para fazer isso. Tá? Por isso que a gente faz essa lógica aqui, né? Porque é integral de função vetorial. E aí, justamente, a gente pega a projeção disso daqui em x e em y, onde o alfa é o ângulo de inclinação entre as forças elementares, QDS é a direção horizontal. Né? Se a gente pegar um elemento diferencial aqui, ó, o alfa, né, ele vai estar aqui, ó, né? Tá? O alfa aqui e o alfa aqui. Perfeito. Tá? E aí, a gente vai ter uma relação entre ds, dx e dy. Tá? O x aqui, né, e o y aqui, na vertical. E aí, com as relações anteriores, né, a gente consegue substituir esse ds em dx e em dy para poder mudar essa coordenada S para a coordenada na direção horizontal e na direção vertical, respectivamente, né, para a gente mudar também os elementos aqui do operador integral. Assim sendo, a resultante do fluxo no trecho curvo pode ser obtido, né, por Pitágoras, me dando, na verdade, o Q vezes o L. Isso mesmo. Então, na verdade, aqui a resultante da força do fluxo aqui nessa parede, né, curva, ele vai ser dado justamente pelo valor de Q vezes o comprimento aqui da corda da curva. A questão que se segue agora é justamente saber a posição, né, onde essa resultante, né, do fluxo se encontra. Tá? É o que a gente vai apresentar aqui. Né, onde L é o comprimento, isso aqui ele explicando a expressão anterior, né, onde L é o comprimento da corda que une os pontos, né, extremos do trecho. A resultante tem, portanto, a direção paralela à corda. Tá? É uma observação interessante. Tá? Então, né, do resultado anterior, a gente sabe que a força ela é paralela a essa corda L. A questão que se segue, como eu falei, né, é justamente determinar, né, onde ela está especificamente. É possível ainda determinar a distância dessa resultante a um ponto arbitrário do plano da seção. Na figura do próximo slide, representa-se um ponto O em relação ao qual a resultante passa a uma distância E. Tal distância pode ser determinada igualando-se o momento da resultante total, né, ao momento do fluxo, ambos os momentos tomados em relação ao mesmo ponto O. Basicamente, tem-se a seguinte condição. Ou seja, aqui é o momento da resultante e aqui é o momento do fluxo passeando na parede. Então, a gente tem justamente a posição que a gente quer descobrir, ou seja, a gente tem aqui um momento de F vezes E, e o QDS, né, vezes esse braço N aqui, ó, me dá, né, na integral, me dá esse outro momento aqui, né, porque Q vezes ds é força, força vezes esse braço aqui, ó, vezes esse braço N aqui, me dá o momento aqui desse fluxo, de todo esse fluxo passeando de A até B, que é essa expressão aqui. Agora, o que ele vai fazer é relacionar esse braço daqui com a área, né? Com a área aqui desse setor elementar que ele fez para caracterizar, né, essa condição elementar aqui inicial, de QDS vezes N. Né? QDS vezes N foi o momento da parcela diferencial de fluxo que ele pegou, né? Da parcela de fluxo no elemento diferencial ds que ele pegou. Tá? Então, QDS, né, a força, vezes N, é o braço aqui, e aí ele considerou depois o somatório aplicando o operador integral. E aí agora ele vai fazer justamente essa relação entre esse braço N e essa área, né, envolvida por esse elemento diferencial ds e o ponto O aqui. Entretanto, a geometria da figura, né, dessa figura aqui, a área do triângulo elementar definido pelo segmento ds e o ponto O fica, né, definido pela seguinte expressão. Né? Então, dA, isso aqui é um triângulo, né? dA, essa área, vai ser o ds vezes a altura, que é o n, aproximadamente, dividido por 2. Então, dessa relação e do equilíbrio de momento entre o momento da resultante e o momento do fluxo, a gente consegue relacionar, a gente consegue tirar o NDS e substituir o NDS por 2dA.
chegando-se aqui a essa expressão, né? Como o F é o Q vezes L, o Q vai sumir daqui e aqui, e a excentricidade ele fica dada pela razão entre 2 vezes a área pelo comprimento. Então, na relação anterior, a área representa a área compreendida pelo segmento curvo de parede até o ponto de referência O. Perfeito? Então, a gente termina, né, essa primeira parte aqui de apresentação de modelo para se caracterizar fluxo e centro de cisalhamento em seções delgadas abertas. Então, até o próximo vídeo.